Muito bem, quem vai entrando, vou pedir para vocês darem uns likezinhos aí, para que essa live possa rodar e avisar que a gente já tá aqui, né? Muito bem, acho que agora conectou o meu direitinho. Bom, boa tarde. São pontualmente 3 horas. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Apesar desse horário, não tem muita gente, né, que entra, mas é um horário que a gente tem uma melhor conexão, né? À noite tá muito ruim, eu tenho visto cancelar muitos trabalhos, né, muitas lives por conta da transmissão. E às 3 horas fica mais tranquilo, e aí quem não pode assistir agora, assiste mais tarde e tá tudo certo, né? Então essa live vai ficar aqui na Arte da Feminilidade até amanhã às 3 horas da tarde. Aí quem não assistiu pode assistir. Bom, vou apresentar a minha convidada, ela já tá aqui, já pediu a solicitação. Antes dela entrar aqui no ar, vou falar um pouquinho da Adriana. A Adriana é uma amiga, irmã, uma parceira muito amada que o universo me presenteou há alguns anos. E eu vi assim, acompanhei toda a caminhada, né? Não toda, mas ela já estava caminhando no desenvolvimento feminino, mas uma boa parte do desenvolvimento dela eu presenciei, acompanhei. E a Adriana é uma pessoa, um ser maravilhoso, né? Eu brinco com ela, ela é a mulher dos múltiplos talentos. Ela tem tanto talento, mas tanto talento, que eu fico impressionada, né? E um dos últimos talentos que ela desenvolveu e que está crescendo muito nele é justamente a enematerapia, né? Também queria falar que a Adriana é professora do curso de formação de facilitadoras de arte da feminilidade. A Adriana que vai ministrar o módulo de ginecologia natural e o módulo de doularte, né, que é uma introdução de doulagem e parteria. Então, isso quando a quarentena permitir, né, fazer os nossos cursos presenciais, 2 finais de semana serão da Adriana, então. E eu vou chamá-la, então, essa lindeusa querida, que já ela entra. E, na verdade, os convidados que eu trago e tudo mais são pessoas em quem eu confio muito nos trabalhos. Já passei por vários processos, né, com essas pessoas. A Adriana é uma delas. Já fiz enema com ela várias vezes. Sou fã de carteirinha dos enemas que a Adriana faz, né? E, Dri, sua imagem não tá saindo aqui. Agora tem que virar isso. A câmera estava virada, não percebi. Tudo bem, linda? Tudo bem, lindona, que saudade. Que saudade. Pelo menos assim a gente mata um pouquinho, né? Ainda bem que a gente pode se encontrar assim, né, amore? Tem a Que tecnologia aí delícia. para ajudar. É isso aí. Bom, estou muito feliz de você estar aqui. Adriana, já falei um pouquinho de você, né? E quanto tempo mais ou menos faz que a gente se conhece? Uns 5, 6 anos por aí, né? Foi, né? Foi logo depois que a Helena nasceu, né? É isso 5, aí. 6 anos. Isso aí. Então, eu escolhi esse tema primeiro porque, assim, eu tô trazendo as lives, né?
Eu sei que existem inúmeras lives. Eu abro o meu Instagram e toda vez, principalmente nos horários picos, tem mais ou menos umas 20 e poucos lives acontecendo ao mesmo tempo. E isso aí tem algo de positivo, porque quem entra na live, no caso, quem entrou aqui, não importa a quantidade de gente, nós sabemos que quem entra é porque se interessou pelo assunto, né? Porque sentiu o chamado. Então, a pessoa dedica esse tempo, ainda mais nesse horário. E eu fico muito feliz. E eu tenho trazido lives justamente com temas assim sensacionais, né? Com pessoas maravilhosas, quebrando tabus, né? Acessando conhecimentos que talvez a gente esteja um pouco enganada, como, por exemplo, Maria Madalena, né? Que foi um sucesso. Orgasmos Sim, terapêuticos. Até hoje eu estou recebendo assim, mensagens, né? O quanto o orgasmo ainda é um tabu para as pessoas. E todo o trabalho com a nossa ionia, a nossa vagina, né? O nosso aparelho reprodutor feminino, que já é um grande tabu também, e que é, assim, o carro-chefe dos meus trabalhos, né? Já é algo que, assim, muitas pessoas... Hoje, por exemplo, de novo eu recebo uma pessoa no WhatsApp falando, mas o que nós temos que fazer com aquele ovo, né? nem te conto. Então, para a gente já é tão natural tudo isso, mas realmente para muitas pessoas isso aí é um bicho de 7 cabeças, né? E eu gosto de provocar porque nós temos que quebrar os tabus. Então, na live de hoje, a gente vai falar de um lugar sagrado também, né? Que fica praticamente um pouquinho para trás, assim, da nossa Ioni, dessa nossa flor, desse nosso portal de vida. E eu estou trazendo a Adriana, que para mim é uma autoridade nessa área de limpeza, de purificação e de trazer um olhar diferente. Não é apenas aquele olhar médico, que não estou criticando nem nada, mas ela consegue ver. Tá vendo o quadro aqui atrás? Que é o quadro da ioniterapia, Lindíssimo. né? Então, a Ioni, ela é artística. E o nosso... Não deixa que o Instagram escuta isso. O nosso ânus e intestino também é um grande portal. E que nós precisamos, né, nos reconectar a esse portal de uma forma assim, mais consciente, mais artística, enxergar a beleza, a importância, para que a gente sinta esse chamado de também poder cuidar desse lado do nosso corpo, né? E agora é com Verdade. você, Adriana, nos conte essa arte que habita a língua que eu amo. Oh, gratidão, amada, gratidão pela oportunidade de vir aqui falar sobre esse tema que, se a ionia é tabu, falar de anos, falar de é pior ainda. É um grande tabu. Até porque os homens também têm, e para os homens falar de, né, quem não é homossexual é uma grande, não sei nem dizer, é mais que um tabu, né? Um bloqueio que se tem em relação a humanos. E Freud explica, né? Começa lá da nossa infância essa relação com o nosso buraquinho, com os nossos buraquinhos que são sempre vetados, né? Então não pode pôr o dedo, não pode cheirar, não pode ver o cocô. Então são coisas que a gente aprende de criança a criar uma série de entraves à relação com o nosso próprio corpo, principalmente essas partes que estão mais escondidas, né? Mas isso tem um custo. Se a gente negligencia uma parte do corpo, isso vai ser cobrado da gente depois, que é o caso do intestino, né? A gente tem, só de curiosidade, 32 vezes mais quantidade de pele dentro do intestino do que
na nossa pele externa. Uau! São 32 metros cúbicos de pele por pessoa. Desculpa, é 20 vezes a mais do que a superfície da pele. São 32 metros cúbicos de pele, em média, que a gente tem dentro do intestino. Então, é um órgão sensorial gigantesco, que é, além de tem mais de 100 mil terminações nervosas no intestino. Uau! E tem de 100 a 500 milhões de neurônios. Então, quando se fala que o intestino é o segundo cérebro, é porque ele tem uma gama neuronal que não substitui o cérebro, claro que o cérebro tem bilhões, né? Mas é capaz de criar um sistema complexo de transmissão de informações, né, do nosso intestino. Inclusive, tem estudos que mostram que o intestino, ele se comunica com o nervo vago e que chega a informação ao nosso cérebro em questão de milissegundos. É uma transmissão muito rápida. Então, daí a gente vê, por exemplo, os problemas que as pessoas têm e que agora a medicina está relacionando ao intestino. Um deles é muito óbvio, a gente percebe que quando a pessoa, usa até a expressão, né, a pessoa está enfesada. Se a pessoa tem o intestino preso, muito provavelmente ela vai ter um mau humor. Isso, tanto assim da sensação, né, de você ficar com a barriga estufada, aquela sensação de que está cheio, quanto a hormônios mesmo. Por exemplo, a dopamina, que faz parte das, vou até pegar o nome que eu fiz uma colinha, catecolaminas, que são neurotransmissores, né, que estão no nosso intestino. A dopamina, 50% da dopamina é produzida no intestino. E a dopamina, ela é responsável, por exemplo, pelo nosso humor, pela sensação de prazer, pela aquele sistema de recompensas. Então, por exemplo, quando a gente está com muita fome e come, essa sensação de prazer que a gente tem ao satisfazer uma necessidade biológica, ela é regulada pela dopamina. Se a gente não tem, a nossa capacidade de sentir prazer cai muito. A dopamina também está associada a problemas como Alzheimer, como Parkinson, como esquizofrenia, níveis de psicose, se esses níveis de dopamina estiverem muito baixos. Então, como isso é produzido no intestino, se a gente não cuida dessa saúde do intestino, a gente compromete a nossa personalidade, nossa forma de estar no mundo, né, de se comportar no mundo. Outro hormônio, por exemplo, que é importantíssimo, outro neurotransmissor, desculpa, que é importantíssimo é a serotonina, que a gente sabe que regula o sono, né, e também regula o humor. 95% dela é produzida no intestino. Então, é quase a totalidade da serotonina que está no corpo, que é responsável por regular o nosso humor e o nosso sono, e inibe a dor, inclusive, né, quem tem enxaquecas frequentes, ou dores frequentes, tipo fibromialgia, a serotonina, ela ajuda a evitar as dores. E se a gente não tem um nível bom de serotonina no corpo, a gente vai sentir mais. Deixa eu ver o que mais. Ah, sim. Se o intestino, além de, né, estar tão relacionado assim a esses neurotransmissores, a gente tem questão. Tem até aquela história que a gente é 10% humano, né? Porque a gente tem cerca de 40 trilhões de micro-organismos vivos dentro do nosso intestino. 40 milhões de micro-organismos, trilhões, desculpa, de micro-organismos que têm genética própria, que são outros seres, não são a gente, são vírus, são bactérias, são protozoários, fungos, em, claro, pequena quantidade, não que seja prejudicial ao nosso desenvolvimento, né? E eles juntos têm 3 milhões de genes, em média. O ser humano tem 23 mil genes. Então, é uma proporção muito maior de material genético que não é nosso do que o que é nosso. E isso está dentro do intestino. Se a gente não cuida da saúde dessas bactérias, desses vírus, eles ficam descontrolados e prejudicam a nossa saúde de uma maneira absurda. Como eu disse, esses problemas neurológicos, problemas de excesso de sangue, desculpa, acidez no sangue, tudo isso pode ser regulado se a gente cura o intestino. Dri, deixa eu comentar aqui um pouquinho
O pessoal tá falando que o som tá ruim, que tá travando um pouco, a voz tá tendo eco. Então, vê se você... Nossa, o que eu posso fazer? Deixa eu ver aqui. Voz metálica falhando. Será que é Então, porque eu coloquei aqui o se celular você... apoiado? Não sei se você pode pôr um fone, às vezes é melhor, não sei. Podemos testar. Enquanto você vê isso, eu vou contar um pouquinho de uma experiência minha com o enema, né, com a Adriana. Isso aconteceu no ano passado, já vinha fazendo enemas com ela. E no ano passado eu fui dar um curso em Brasília, a Adriana é de Brasília. E aí eu falei para ela, eu já reservo, né, alguns horários, porque quando eu não estou dando curso, eu estou atendendo lá, né, individual. Mas eu deixei alguns horários para eu poder fazer meus enemas. Que dá para fazer até 3 enemas por dia, né? É o quê? E aí, eu só sei que eu tinha ido para Portugal em julho, setembro, né? E vocês imaginem, 20 e tantos dias em Portugal, comendo todos os dias bacalhoada, comendo aqueles doces maravilhosos de Portugal, comendo vinho. Eu voltei, assim, uma bola. Eu já estava num processo de estar engordando bastante. Mas aí, com a viagem, né? Nossa, eu engordei muito. Só sei que eu volto de Portugal e eu não consigo me ajustar na dieta, né? Por nada, por nada, por nada. Tentando, era um sacrifício, tipo 2 dias. E assim, mesmo me esforçando ao máximo, não conseguia perder aqueles quilinhos. Aí chegou setembro, né? Chegou a vez de ir para Brasília. Adriana, por favor. A Adriana começou a fazer os enemas. Gente, eu fiz ao todo 8 enemas, né? Nos dias que eu estive lá. Eu só não fiz os 10, porque eu falei, Adriana, quanto é o máximo que eu posso fazer? Ela falou, dá para fazer 10. Eu só não fiz 10 porque não tive como, ia faltar mais um dia, né, para mim, para eu poder completar os 10. Eu só sei que, desde o primeiro enema que eu fiz, me desculpem eu falar aqui, mas eu fazia macarronada, botava macarronadas de vermes, até o último enema. No último, no 8º, faltava meia hora para eu sair do hotel, né? E poder pegar o táxi para ir para o aeroporto. A Adriana estava lá fazendo o enema. Eu falei, não, deixa eu tirar uma foto. Era o 8º. Ainda tinha verme morto saindo. Lembra, Adriana? Que eu fiquei Lembro. chocada. Eu falo, tudo isso saindo de mim. O primeiro enema, eles saem vivos ainda, tudo se mexendo assim. O segundo já praticamente não, e depois já vão saindo mortos. Bom, eu só sei que a partir dessa terapia daquela vez, né, dos 8 enemas que eu fiz, parece que algo virou em mim, uma chave virou em mim, né? Eu passei a não querer comer mais aquelas porcarias que eu tava assim, sonhando naqueles doces de Portugal. Parecia que algo me puxava. Por sorte aqui não tem. E eu até fui numa doceria em São Paulo, portuguesa, mas não é igual, né? Mas assim, algo me pedia. Parecia que, sabe, uma coisa descontrolada em mim. Buscava comida, buscava bebida, enfim. Depois do enema, sei lá o que mudou. E eu comecei meu processo de emagrecimento. Comecei a emagrecer naturalmente, né? Sem ter que me matar com uma dieta, comendo. Conseguia controlar melhor minha alimentação, claro, né? E, enfim, de lá para cá, eu consegui, assim, voltar ao meu peso de uma forma natural, normal,
né? E sem essas compulsões que eu estava tendo. Então, vamos ver como que tá a sua voz. Já dei meu depoimento aqui. Melhorou, gente? Dei aí o ok, está melhor. Ah, então tá bom. Então, a perca de peso é uma coisa incrível mesmo. A gente percebe assim claramente nas pessoas que não é só o que estava guardado ali no intestino que sai, sabe? A gente percebe que seca, é visível. Eu acho que a pessoa que eu atendi que mais perdeu peso foi uma pessoa daqui de São Paulo, daqui de Brasília, eu já tô aí já, daqui de Brasília, que ela fez 3 tratamentos comigo. Ela tinha o intestino muito, muito, muito preso, muito ressecado, aquela barriga mesmo de bujãozinho, assim. Ela perdeu 15 quilos. É outra pessoa. Outra pessoa. E a vida, assim, a qualidade de vida dela aumentou em muitos aspectos, não só do intestino, mas é disso que eu falei, do humor, do bem-estar, sabe? De uma posição, uma postura em relação à vida muito mais tranquila. Inclusive livre dessas compulsões. Por que a gente tem compulsões? Porque os vermes que estão no nosso intestino, eles pedem por comidas que alimentem eles, né? Então, é doce, é gordura, é massa, porque a massa ela também é açúcar, né? Então, eles interferem sim no nosso cérebro e que dão essas vontades absurdas de comer esses alimentos que são péssimos pra gente. São boas para os vermes, mas são péssimos pra gente. Então, quando a gente tira esses vermes, e verme é uma coisa também que a medicina tradicional, não sei porquê, mas não trata com a importância que devia ser tratado. Eu lembro, assim, quando eu era criança, né, a minha mãe falava de tomar vermífugos, e eu lembro que ela também contava que a mãe dela dava vermífugos naturais, porque criança de roça tem essa coisa de ter muito verme, né? E lá tinha os tratamentos naturais para isso, os chás, enfim, o enema, que é um tratamento que era usado pelas nossas avós e que agora ninguém também não tem mais tanta visibilidade quanto era, né, tão comum antes. E depois a medicina, de uns tempos para cá, não receita mais vermífugo. Se receita, receita aquele de farmácia, né, o Anitta, que a gente viu, e é um dos que ganhou proporção agora por causa dessa história do Covid, de ser uma possível solução, né, para a doença. E aí eu até acendi uma lanterninha aqui, porque tem muitas doenças que são relacionadas à presença de vermes. Não sei se seria o caso, né? É um vírus, claro, mas que cria as condições no nosso intestino para que esse vírus tome conta de todo o corpo, como é o caso, por exemplo, da esquizofrenia, que eu falei da serotonina, né? Então, assim, a ciência ainda está indo atrás de investigar e de entender o quanto que o intestino é ligado a todas essas possibilidades de cura, principalmente por conta dessa microbiota que eu estava falando antes, né? Da presença dessas bactérias e dos vírus, então, que fazem parte já da nossa flora. E a nossa geração, a minha, sei lá, de quem nasceu de 40 anos para cá, é uma geração que foi muito prejudicada desde o nascimento em relação à flora intestinal, porque a gente nasceu, a maioria de nós, de cesariana. E aí acontece uma coisa terrível, porque o nosso sistema imunológico, ele é formado dentro de uma janela de tempo de 1 hora, de quando a gente nasce, no momento em que a gente nasce, até 1 hora depois, a nossa flora intestinal é criada. Toda a nossa defesa de bactérias da nossa pele, da nossa boca, dos nossos olhos, ela é formada no momento que a gente nasce, porque dentro da barriga não tem, é um ambiente totalmente isento de qualquer bactéria. Lá é tudo limpo, né? Dentro da água da barriga não tem nenhuma bactéria, não tem nada. Então, quando a gente nasce, a gente é colonizado com essas bactérias. No parto vaginal, as bactérias que colonizam o bebê, os olhinhos, a boquinha, a pele e o intestino, elas entram em contato assim que o bebê vai passando pela vagina. Então, as bactérias da mãe, da vagina da mãe e do intestino da mãe, né, do ânus, que o bebê passa bem ali pertinho, vão contaminando todo esse bebê com bactérias boas. Mas e os bebês que nascem no hospital? Quais são as bactérias que vão colonizar esse bebê? São bactérias que estão presentes no hospital e que não são bactérias boas para a nossa vida. Então, já existem estudos, inclusive tem um documentário maravilhoso que se chama Microbirth, se vocês quiserem pesquisar,
Eu acho que não tem ainda disponível no YouTube, mas é possível adquirir, ou pelo menos ver o trailer, ver do que se trata, que fala que tem um panorama até meio catastrófico, assim, que daqui a 20 ou 30 anos as pessoas vão estar tão doentes por conta do número elevado de cesarianas que o sistema financeiro não vai se manter. Mas eles dão dados muito concretos da importância dessa colonização com as bactérias da mãe. Inclusive, tem pesquisas que estão sugerindo colocar uma gaze na vagina da mãe e quando o bebê tem que nascer de cesárea de qualquer jeito, esfregar essa gazezinha no bebê, para ele ser pelo menos minimamente contaminado com as bactérias boas. Porque a bactéria que chega primeiro, ela toma conta, ela coloniza. E se o corpo tem uma bactéria ruim como colonizadora, quando chegam as bactérias boas, o corpo não entende que elas são boas, então combate. E aí a gente tem um grande problema, tanto relacionado à obesidade, à asma, doenças autoimunes, estão muito relacionadas a essa falta de colonização por boas bactérias. Como se não bastasse isso, a gente ter nascido de cesariana, a gente ainda tem um grande acesso a antibióticos, desde a primeira infância. E os antibióticos, eles matam a flora intestinal. Matam a ruim, quando tem as bactérias ruins, sei lá, numa pneumonia, uma bronquite, mata as bactérias ruins, mas mata as boas também, que estão no intestino. E a gente fica com uma defasagem de bactéria na nossa flora intestinal. E o que isso acontece? Te leva a ficar com um sistema fraco e você adoece de novo. Já percebeu que quando a gente toma um antibiótico, dali a 5 ou 6 dias a gente adoece de outra coisa? Cria um ciclo de doença, porque o nosso intestino fica fraco. Então é muito importante a gente tratar da saúde do intestino e sempre colonizar de novo o intestino com bactérias boas. Inclusive, já estão feitos, não sei se você já ouviu falar, Lourdes, do transplante de fezes. Não. Uau! Existe o transplante de fezes. Nos Estados Unidos já é uma técnica que é muito empregada, que é pegar fezes de pessoas que têm uma saúde muito boa, que têm uma flora muito boa, e colocar no intestino de pessoas que não têm a flora tão boa assim. Porque essas bactérias vão lá e colonizam, inclusive pagam caro por fezes de brasileiros, que os brasileiros costumam ter uma saúde melhor. Acho que porque a gente tem muitas frutas aqui, não sei. Mas é uma tendência aí da medicina olhar para esse aspecto, né? E aí a gente vê da importância disso. Já tem também pesquisas relacionando depressão a microbiota, a autismo, a microbiota, porque já perceberam que, inclusive quando tem o transplante de fezes, se é de uma pessoa depressiva, transmite a depressão para outra pessoa que recebeu, porque a flora vem com a informação da depressão. Olha que coisa mais curiosa, né? A depressão que a gente sente que é uma doença interna, né? Que eu tô aqui com meus problemas e eu fiquei deprimida. E está relacionado a uma questão de bactérias no intestino. E isso tem cura, tem como a gente mudar. Mas a gente está indo por um caminho que é bem errado. Além de cesarianas e antibióticos, alimentação ruim, né? A gente come muita gordura saturada, e a gordura saturada é um dos alimentos das bactérias ruins. Então você cria um ambiente inóspito para as bactérias boas dentro do intestino. Açúcar é um veneno. Carne vermelha, a gente sabe também que porque ela fica muito tempo no trato intestinal, ela acaba prejudicando a nossa capacidade, né, a nossa flora. Então, enfim, temos muitas razões para estar mal do intestino. O lado bom disso é que tem muito jeito de reverter também, né? E uma dessas possibilidades, além do transplante de fezes, se você não for, né, não tiver essa possibilidade, e de se alimentar muito bem, comer bastante probióticos, como kefira, kombucha, o chucrute, essas comidas fermentadas, né, esses legumes fermentados, o iogurte, e todos os pré-bióticos, que são os alimentos para essas bactérias boas, né? Banana tem muito, casca de maçã, aveia, cereais assim como a linhaça. Então, são alimentos bons para essas bactérias boas. Então, primeiro, cuidar da alimentação, ter um estilo de vida mais saudável como um todo. E aí é que entra o enema. Isso. Por que o enema é uma solução tão mágica dessa história? Adriana. Porque quando a gente faz a limpeza intestinal,
E eu acho que eu até vi uns comentários aqui das pessoas falando do enema com café. Não é o caso desse enema que eu venho falar aqui hoje. O enema, ele faz uma lavagem de trás para frente no nosso intestino. Então, do mesmo jeito que se a gente tem, né, essa pele aqui a gente lava todo dia e a gente tem muito mais pele lá dentro, como eu disse, do que aqui fora. E quando é que a gente lava a pele de dentro? Nunca, né? Mas devia, porque conforme a gente vai se alimentando dessas gorduras saturadas, desses açúcares, dessa farinha branca, que é uma cola no intestino, é uma coisa impressionante, assim, do quanto o intestino de quem come muita farinha é terrível, assim, quando a gente vê no tratamento, né? As pessoas sofrem muito de intestino preso, quem come muita farinha branca. Então, isso vai fazendo uma camada de sujeira que impede que o intestino é como se fossem, a gente chama de microvilosidades, né? Como se fossem cíliozinhos, finge que aqui é o intestino e aqui estão os cíliozinhos. Esses cíliozinhos vão absorvendo as coisas que a gente come e jogam para dentro do corpo, os nutrientes todos, as vitaminas todas. Esse excesso de gordura e de açúcar faz isso aqui, ó, cria uma barreira para as nossas microvilosidades funcionarem. Então você tem o intestino que está bloqueado e não recebe os nutrientes que você está comendo. Então tem pessoas que se alimentam super bem e estão desnutridas, porque o corpo não perdeu a capacidade de absorver os nutrientes, né? Quando a gente faz o enema, a gente tira essa camada daqui. Então você tem uma absorção muito melhor de todos os nutrientes e por isso é importante ter uma dieta também bem cuidadosa logo depois que faz os enemas, porque a gente vai absorver bastante tudo aquilo que entrar. Então vamos lá, como é que é feito esse enema? Antes de você falar sobre isso, tem uma pergunta aqui da Mel, que eu conheço a Mel. A Mel, ela é bem magrinha, tá? Como eu falei de ter emagrecido, talvez por isso ela escreveu aqui, né? Aí ela fala assim, se pode fazer, porque ela é bem magrinha e ela já evacua de 2 a 3 vezes por dia. Será que pode fazer sim? Você acabou de falar, né? Que de repente não consegue absorver todos os nutrientes e por isso talvez ela permaneça bem magrinha, né? Apesar de sim, e vermes também, né? A gente não acredita, mas 90% da população tem vermes. E assim, não tem classe social, não tem nível de instrução, não é... Claro que o saneamento básico tem uma diferença gritante nisso aí, mas se a gente for pegar a média da população que tem acesso a saneamento, 90% da população tem vermes, porque os vermes a gente pega em todo lugar, é igual o vírus. Então, se você pega numa coisa que foi contaminada por alguém que não lavou bem as mãos, você vai ter as lombrigas, né, que são os mais comuns, os que a gente mais vê. E, infelizmente, esses vermífugos de farmácia, assim, eu digo pela minha experiência, não estou falando, estou questionando aí a indústria farmacológica, mas eu já atendi muita gente que tinha acabado de fazer o tratamento com vermífugo de farmácia e quando faz o enema aparece uma ró de verme. Aí você fala, uai, e de onde é que apareceram esses aqui? Porque, né, se você se tratou, lombrigas grandes, que a gente vê que estava lá há bastante tempo. Então, inclusive também, ela falou que... Enormes, enormes. Inclusive, se ela evacua tanto assim, né, a Mel, ela pode ter alguma disfunção também na microbiota que faz com que ela tenha, não sei, um tipo de diarreia, né? Não sei se é o caso, teria que fazer o tratamento para ver. De qualquer forma, o enema ele não é contraindicado para quem é magrinho. Ele atende a todas as pessoas e vai dar uma regulada muito boa aí nesse intestino. Ela não vai perder peso com isso, no caso. Pode ser que ela perca momentaneamente, mas assim, se ela tem um intestino muito solto, ela não vai ter aquelas fezes guardadas, que é isso que dá a maior diferença, assim, quando a gente vê das pessoas que vêm fazer tratamento e são mais cheinhas. Quando começa a fazer os enemas, saem tipo umas pedras duras e grandes. Tem uma pessoa que é aquele cocô. Isso, que ela fica empedrada. Eu não estou conseguindo ler. Por uns 15 dias, mais ou menos, que não consegue ir para o banheiro, porque fica empedrado, né, às vezes. Fica empedrado. E fica de mau humor, né? Ali... E às vezes, esses, chama fecaloma, né? Essas pedras de cocô muito duras, muito ressecadas. Chega a caso de ter que fazer cirurgia para tirar.
de tão ressecado que fica, que ele acaba impedindo a passagem. Tem gente que não acredita, que tem que falar, eu vou sempre no banheiro, então. Porque às vezes essas pedras elas ficam localizadas nas alças do intestino, nas dobrinhas, né? Então, de qualquer forma, o intestino tem uma passagenzinha que dá para o cocô passar e a pessoa continuar fazendo cocô. Mas as pedras estão guardadas lá dentro. Então a pessoa sente, assim, às vezes um incômodo, um inchaço na região abdominal e não sabe por que que é. E é, como diz Dona Flor, que é a minha mestra querida, cocô velho. É cocô velho que está lá dentro e precisa sair. Então, fala um pouquinho do seu enema, ô Adriana, como é que é? Porque o resto fala tomonita. A Mel falou que o cocô dela sai normal, né? Não é o caso Ai, que bom. De uma diarreia, né? Não é diarreia. Aí, Não, a princípio é muito bom você fazer cocô 3 vezes no dia. Oi, desculpa. Por isso é magrinha, né? É muito bom. Ó, é o que devia ser todo mundo, né? Você já vai entrar falando do seu enema, mas tem uma pergunta aqui, deixa eu ver, querendo saber se é a mesma coisa de... Ai, como é que chama? Peraí. Beber uma aguinha aqui. De hidrocolonterapia. Hidrocolonterapia. Não é a mesma coisa. Café, né? Mas... E ali já engata então, no enema que você faz, Adri. Vamos explicar, então. O que esse enema que a gente chama de enema medicinal tem de diferente dos outros é que ele é feito com ervas medicinais. Então, a hidrocolonterapia é feita só com água, o de café é feito com café, e tem outras substâncias que são usadas para fazer a lavagem do intestino. Mas esse enema, e agora eu tenho que abrir um parênteses bem grande aqui para falar da Dona Flor, que é a minha mestra, que foi a pessoa que recebeu essa receita. Eu digo que ela recebeu porque eu acredito que ela tem um telefone vermelho com a divindade. E ela mesma diz que depois de uma experiência muito forte que ela teve quando criança, que ela estava perdendo a mãe dela num parto. A mãe dela estava dando à luz a irmãzinha mais nova dela há 3 dias. Estava 3 dias em trabalho de parto e a criança estava atravessada e não conseguia nascer. E foram 3 parteiras para a casa da mãe dela tentar fazer essa reversão para ajudar essa criança a nascer e não conseguiram. Então chegou um momento que as parteiras desistiram e estavam esperando a morte mesmo da mãe da Dona Flor. E a Dona Flor fez uma oração e diz ela, na sabedoria dela, incrível, que veio uma injeção do céu e desceu na cabeça dela. E dali ela sentiu um turbilhão de informações na cabeça. E aí uma voz começou a falar com ela. E essa voz disse todo o passo a passo do que ela tinha que fazer. E ela conseguiu fazer a manobra, fazer o parto da mãe, isso com 18 anos. Ressuscitou a irmã que nasceu morta, tudo com o conhecimento que essa voz ia passando para ela. E essa mesma voz, segundo ela, conversa com ela até hoje. E foi essa voz que deu a receita do chá. Então, esse chá que a gente usa para fazer a lavagem intestinal na tradição da Dona Flor, ele vem... Aliás, só um parênteses, outro, dentro do parênteses. Quem nunca ouviu falar sobre a Dona Flor, tem um documentário lindo sobre ela que chama Flor do Moinho, tá no YouTube. E ela tem uma participação num documentário daquela artista plástica Marina Abramovic. E agora me falhou o nome, eu não sei se é Além do Tempo. Se alguém souber, fala aí. Ela fez um documentário também aqui no Brasil, falando das medicinas do Brasil, e fala da Dona Flor nesse documentário. Mas então, Dona Flor, só um resumo, ela é uma parteira, raizeira da tradição, mora ali no Moinho, pertinho de Alto Paraíso, aqui no Goiás. E, uma mulher, é um anjo na Terra, não tem nem o que dizer. Eu fiz curso com ela de enema, aprendi a fazer o enema com ela, e sou aprendiz dela também de parteria e de doulagem, foi com ela que eu aprendi essa tradição da parteria. Ainda estou aprendendo, porque, gente, é coisa. Mas vamos lá. Ela tem que dar, e aí, enfim, ela está com 82. Lindíssima. Quem não conhece, conheça a Dona Flor. É uma mestra linda e tá viva e tá acessível. Mora numa casinha super simples. Oh, meu Deus, tão amorosinha. Enfim, conheçam, que ela é um anjo na terra. Mas voltando. Então, a Dona Flor recebeu essa receita desse chá
e salvou a vida de muitas pessoas, porque ela mora o Moinho é um povoado que é de uma comunidade quilombola, né? Era de uma comunidade quilombola que era da família da Dona Flor. Então lá tem, acho que 300 habitantes, é um povoado pequeno e não tem médico lá, né? É a realidade de muitos povoados aí do Brasil. A médica daquele lugar era a Dona Flor, e ela via que as pessoas tinham muitos problemas no intestino, de vermes e de doenças. Então ela percebeu que a lavagem intestinal era importante naquela situação. E ela usa até hoje o enema para curar de gripe a câncer. E a gente tem relatos de cura de câncer, inclusive, com o tratamento do enema. Então, são 15 ervas medicinais que fazem parte da flora nativa do Cerrado brasileiro, lá da região dela, do Moinho. E vamos dizer que são ervas muito abençoadas porque elas crescem em cima de uma cama de cristais, né? Alto Paraíso e o Moinho ali é uma região de cristais subterrâneos. Lindo, lugar lindo. Muitas cachoeiras, um lugar muito abençoado, realmente. Quem já foi lá sabe do que eu estou falando. E aí ela começou a fazer esses tratamentos com essas pessoas e de uns tempos para cá, né, acho que tem uns 4 anos, através de uma das aprendizes dela, que é a Ju, que não sei se algumas pessoas conhecem, a Juliana, meu Deus, me fugiu o sobrenome dela, mas é, digamos assim, a principal aprendiz da Dona Flor, sentiu a necessidade de repassar esses conhecimentos. A Ju está fazendo doutorado aqui na UNB, e ela fala sobre a biomedicina, né? E daí ela sentiu que era um talento perdido a gente deixar a Dona Flor, né? Já está com mais de 80 anos, partir para o outro plano sem deixar esses conhecimentos aqui. E ela começou a realizar cursos. Então eu fiz, acho que eu fui da segunda turma de enema, que a Dona Flor deu. E logo depois ela deu o curso de parteria. E no curso de parteria tem um módulo também só sobre enema. Porque para as gestantes também é muito importante. Se você tem uma gestante e prisão de ventre é muito comum na gestação, principalmente no final da gestação, se você tem um cocô muito duro no reto, o bebê não consegue passar para nascer. Então ela via a avó dela fazendo enemas para ajudar na hora do parto. E foi assim que a Dona Flor aprendeu a fazer enema. E lá, imagina, a gente não tinha o equipamento que a gente tem hoje, né? Que é o copo, a mangueira, a sonda. Ela fazia usando um talo de mamona. Então pegava o talo da mamona, cortava, introduzia no ânus e derramava com um galãozinho o chá até a pessoa para poder lavar o intestino da pessoa. Que coisa. Então é isso. E agora, graças a esses acontecimentos todos, eu pude e mais, nós somos assim, atuantes, acho que de 10 a 15 terapeutas que aplicam esse enema que foi recebido, canalizado pela Dona Flor, e a gente aplica da mesma forma como a gente aprendeu com ela lá no Moinho, né? Foi um curso vivencial, assim, a gente teve que receber dela e aplicar umas nas outras para aprender, e já tem 4 anos que eu tô aí nessa estrada, levando essa cura incrível para as pessoas, e eu vejo, assim, cada vez mais, me apaixono mais por esse trabalho, porque a gente vê a mudança que faz na vida das pessoas, não só essa questão que você falou, Lourdes, de mudar o corpo, né? Emagreceu muito, mas mudar a compreensão sobre o próprio corpo, mudar a compreensão sobre a forma de se alimentar e ter um cuidado todo especial que a gente não é ensinado a ter, né? Mas sempre há tempo. Eu acho, Gri, por exemplo, eu sempre fui apaixonada por todos esses tipos de curas naturais e tudo mais, né? E eu já conhecia, como a Adriana já contei para ela, mas vou contar para o pessoal, um sistema de cura que vem da prática do yoga, que é o Champrakshalana, né? Então, eu já praticava Champrakshalana há alguns anos atrás, enfim, que é uma limpeza de intestino, só que a partir da boca, né? Que é muito legal, é sensacional. Mas essa limpeza da Dona Flor, né, que vocês trabalham, ela nos dá maior consciência do intestino, né? Eu acho assim, a gente vai sentindo, por exemplo, comigo, a partir do terceiro
enema. Eu entro em processo. Parece que eu tô na força da ayahuasca, alguma coisa assim. Eu entro em processo, eu acesso sombras minhas. É impressionante, né? E a partir do quarto já começa a melhorar e já a aumentar essa energia vital, enfim, humor, né? Mas no terceiro me deixa lá embaixo para depois subir. E aí depois é uma sensação de leveza, né? É como se a gente sentisse mesmo o intestino. Eu acredito que a influência das ervas, né? Que a gente sabe, assim como tem a medicina dos cristais e tudo mais, a medicina das ervas nos ajudam a entrar em contato, talvez, com essa consciência corporal, né? E a dar Sim. valor, o tanto que a gente dá valor, né? Fala intestino, uau! Cozinho, ai, que delícia! Eu brinco com a Adriana que ela é a única mulher que, que come. Fala da. Eu brinco com a Adriana. Só eu que posso. Adriana, pelo amor de Deus, eu penso em você já de 4, assim. É porque você sabe que é bom, sabe que é bom. É maravilhoso, né? É maravilhoso. Esse autoconhecimento que traz, né, sobre a gente mesma. Dri, e fala um pouquinho como que tá agora, né? Porque vocês estavam fazendo presencial, de forma presencial, você aplicando e tudo mais, né? Mas a gente quer nossa medicina, pelo amor de Deus, queremos cuidar também. Nosso corpo Como como um faz, né, em todo. tempos de pandemia? Cuidarmos da nossa ioni, cuidarmos do nosso útero, dos nossos ovários, dos nossos seios. Mas também queremos cuidar do nosso cozinho, Dri. É mais que necessário, inclusive por essas questões todas que a gente falou do sistema imunológico, né? Como o intestino é o grande centro do sistema imunológico do nosso corpo, a gente ter ele limpo e tratado agora é essencial. Inclusive, né, se for o caso da gente ser contaminado aí com essa doença, da gente conseguir superar, porque o nosso sistema imunológico vai estar melhor, né? Vai estar mais bem preparado para isso. Eu só queria, já que você puxou um ganchinho, eu queria não deixar de falar disso, que realmente o enema tem esses outros aspectos, a gente está falando aqui da parte física, mas com certeza é inegável o quanto afeta no nossos, a nível sentimental e espiritual. Então, a gente sempre, antes de fazer o tratamento, faz uma oração. Isso é sempre muito abençoado com uma egrégora mesmo de luz, assim, respeitando os credos, claro, de cada pessoa. Mas a gente tem que trazer essas outras esferas no tratamento, porque às vezes as pessoas têm problemas relacionados a, sei lá, até bloqueios sexuais por conta de abuso, por conta de algum sofrimento que teve na infância. As crianças fazem muito isso, né? Quando tem algum trauma, trava o intestino. Até em viagem a gente faz isso, imagina, que é um deslocamento, né? Você faz uma viagem e o intestino trava. Então, a gente guarda memórias infantis de coisas relacionadas ao nosso intestino. E isso cura. Cura de relacionamentos ruins até da vida adulta, relacionamentos abusivos. A gente percebe que depois do enema as pessoas têm uma leveza maior em relação à vida, em relação aos problemas. Então encaram as dificuldades de uma forma bem mais leve, bem mais tranquila, mais alinhada com o seu propósito de vida, mais alinhada com a sua espiritualidade. Então a gente não pode deixar de mencionar assim, o grande o portal que se abre quando a gente faz o enema para tratar dessas sombras, dessas questões espirituais e sentimentais também junto com o enema. Então, a gente, enquanto terapeuta, observa tudo isso e dá os encaminhamentos que é possível dar, né? Então, sobre agora, né? Você faz toda essa enema e agora como é que faz se não tem terapeuta? Você, Adriana. Gente, essa é uma preocupação muito grande minha. Inclusive porque tinha alguns tratamentos em andamento quando começou a pandemia, eu tive que cancelar. E aí eu não desliguei, assim, de pensar como que a gente pode oferecer essa medicina e agora, né? Inclusive pessoas me pediram para atender
E eu, assim, por questões mesmo de cautela, que eu acho que a gente tem que ter mesmo, respeitar esse isolamento. Falei, ó, vamos dar outro jeitinho aí. E aí conversei com a dona Flor, né, pela internet. E aí a gente estabeleceu ela, quando eu falei, dona Flor, o que a gente pode fazer para atender essas pessoas? E aí eu sugeri que a gente fizesse uma possibilidade de enema à distância. E a dona Flor ficou muito empolgada. Ela falou, menina, eu estava exatamente pensando nisso. Então, como é que a gente vai fazer? E aí a dona Flor disse que quer pessoalmente preparar os kits com as ervas para cada pessoa. Ela falou, eu quero saber de todo mundo o nome e o que, que a pessoa tem para eu poder fazer essas ervas especiais para cada pessoa. Então, em conjunto, a gente elaborou uma ficha, né, de anamnese, que as pessoas podem preencher dizendo quais são os problemas de saúde que tem. E a dona Flor vai receber essa ficha, vai preparar um pacotinho, 5 pacotinhos, que é o tratamento mínimo do enema, né, para cada pessoa. E aqui em Brasília, eu vou juntar essas ervas com todo o equipamento necessário para a pessoa fazer uma autoaplicação. Então, ela vai receber um copo, tem um copo que a gente coloca esse chá lá dentro, uma mangueirinha, uma sonda, que é o que a gente introduz no ânus, e vai uns outros compostos dentro. A gente coloca azeite orgânico, própolis orgânico, água oxigenada, que ajuda também na limpeza intestinal. Só não vou conseguir mandar junto a babosa, que a babosa não tem jeito, mas ela é muito importante. Quem tiver acesso também de colocar dentro dessa fórmula do chá. E aí eu vou enviar os vídeos para a pessoa que adquirir esse kit, ensinando como é que faz, como se prepara o chá, como se preparam os compostos e como fazer a auto-aplicação. Então essa foi a solução que a gente arrumou. Vou dizer para vocês que isso ainda está, né, num período de experiência, a gente vai começar agora. Então, vamos ver se dá certo, né? É o que tem para hoje, é a solução que a gente pode dar. O meu já está reservado ali, pelo amor de Deus. Muito bom. Vou dizer assim, claro que é muito melhor ter uma terapeuta presente? Sim, é muito melhor. Porque além de saber, assim, de ter o conhecimento, de fazer o levantamento de todo esse histórico que a gente não enxerga, né? Dessas sombras, desses traumas, e o levantamento também das doenças que a gente pode relacionar a problemas no intestino. Tem também a presença de uma pessoa ali do seu lado para passar por isso. É importante porque é uma coisa que afeta muito a nossa intimidade. E tem a massagem que a gente tem que fazer enquanto o chá está lá dentro, né? Tem uma massagem que a gente faz na barriga e que eu vou ensinar como se faz, mas nunca é a mesma coisa, né? Você fazer uma automassagem e receber uma massagem de alguém, a energia daquela pessoa também, né, te ajuda, né? É diferente você tá com dor no pescoço e fazer E como assim. que vai avaliar o cocô? Porque a Adriana, ela avalia teu cocô. Você faz, ela vai lá Pois com o é. palitinho, olhando tudo, aqui tem isso, aqui tem raiva, aqui tem não sei o que, tem tal emoção, tem, olha aqui os vermes. Para os corajosos, né, a gente vai fazer isso à distância. Vai tirar foto do cocô, vai mexer, me mostrar, ó, saiu isso. Mas nem sempre as pessoas têm essa coragem, viu, Luz? Vou te dizer. Tem Isso é gente que quebra de tem tabu, nojinho, é quebra de tabu, tem gente que tem. faz parte da gente, é o nosso, é uma parte nossa, né? Por que que nós É. vamos ter vergonha, medo? Por isso que principalmente nós mulheres passamos por tudo isso, né? Intestino Então, preso, tem vergonha de soltar pum, não sei o quê. Para, nós temos que quebrar com tudo isso. é. Então prepara o palitinho aí. Eu uso um palitinho assim de bambu, né? Uso até para churrasco. E aí eu vou separando com esses palitinhos mesmo dentro do vaso, que a gente vê, isso que a Lourdes falou, essa macarronada aí, a lombriga ela parece um macarrão mesmo, é esticada Impressionante. assim. É um dos mais fáceis de reconhecer. Tem outros tipos de vermes, e tem os que são invisíveis também, né? Tem uns que são muito pequenininhos, igual o oxiurus, a gente não vai conseguir ver. Mas a lombriga ela é facilmente detectável porque é isso, ela parece uma minhocona. E quando tem muita, elas formam meio mesmo uma macarronada, assim, tipo, parece uma corda, que elas vão se enrolando umas nas outras, é um negócio horroroso. Mas, antes fora do que dentro, né? Melhor que saia. Exatamente. Ó, tem um monte de gente falando aqui que não tem nojo, não tem vergonha. Ó, tamo junto, gente. Amém.
Muito bem. Estamos juntos para, né, ultrapassar todas essas crenças limitantes aí que, principalmente nós mulheres, né? Essa coisa que Chega. nunca escutei, nunca vi minha mãe soltando um pum. Minha mãe nunca soltou um pum. A mulher tem que ir no banheiro. Para com isso, pelo amor de Deus. Aí nós ficamos tudo É. travada, bloqueada. Por isso que a gente tem problema sexual. Intestino, cozinho, vagina, é tudo a mesma coisa. Útero, ovários. Vocês não viram a relação até no parto, né? Adriana, tu foi embora, Adri? Até no parto, quanto é importante, né? Essa flora ali do que vem do ânus passando pela criança, ou seja, é tudo uma bênção, na verdade. É maravilhoso. Super top, né, Mel? Estamos juntas. Já está dentro de nós, porque nojo, nojo, exatamente. Mas é que são as crenças limitantes, principalmente a nós mulheres, né? Essa coisa de segura o xixi, prende o xixi, aqui é sujo. Nojinhos, né? Quanto mais nojinhos temos, mais bloqueios na nossa sexualidade, tá? Então, mulher nojentinha é mulher bloqueada na sua sexualidade. Simples assim. Gente, a Adriana foi embora. E tá acabando aqui. Olha só, tem 2 minutos. 2 minutos. Tá me acusando aqui. Então, se ela não conseguir entrar, tá lá a página dela, que é @enemamedicinal. Ou Adriana Franzin também. Então, vocês procuram ela, vocês conversam com ela. Amo gozar pelo cu. Isso aí, Mel, é maravilhoso. Isto. Então, eu quero agradecer a vocês, tá? Pessoas lindas que entraram aqui. Nossa, bastante gente. Isso aí. Vamos olhar com amor, com carinho, com prazer para esse espaço sagrado também, né? O ânus, ele representa a sombra, tá? O nosso lado sombra. A vagina é como se ela fosse o lado mais consciente, mais solar, né? E o ânus já representa o nosso lado sombra. Por isso há muitos mistérios, há muita coisa, há muito receio, né? De invadir, de entrar em contato com as nossas sombras. Isso, eu acho que você colocou certinho. Enema medicinal, tá? Adorei tudo. Isso aí, minha linda. Então, tudo isso faz parte da nossa sexualidade e esse é o nosso tema principal aqui na Arte da Feminilidade, porque sem uma sexualidade aberta, livre, fluida, gostosa, nós não temos matéria-prima para transformar em amor e depois em consciência, espiritualidade, tá? Então, tudo parte do início da vida. O que deu a nossa vida, o que permitiu a nossa vida foi a sexualidade dos nossos pais, né? Então, por isso é fundamental. Ó, a Adriana tá pedindo aqui, mas já, ó, 50 segundos para acabar. Um beijo grande para vocês. Domingo tem mais live com o médico ginecologista dos nossos sonhos, doutora Adailton, 9h20.